E é, meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, vamos falar de futebol aqui, vamos falar aí um pouco do Super Mundial, né, que o Palmeiras vai jogar com o Chelsea. Vamos falar da crise no Flamengo agora, cara. Porra, velho, que coisa louca, velho. Flamengo aí, um momento bom. Ah, porra, jogou bem lá contra o Bayern, cara, voltou de cabeça erguida aí, mas chegou aqui no Brasil, o negócio começou a pular aí, meu, dar problema, vazando informação, né, a questão do Pedro, tem a questão do Gerson que tá indo embora, cara, Wesley que pode ser vendido, vamos falar aí bastante do Flamengo aí, Pulgar que tá machucado e foi pro Chile, vamos lá, mas começando aqui, cara, com o mercado da bola, aonde o Richard Rios, né, do Palmeiras, tem chamado bastante atenção do mercado europeu. E de acordo com o jornalista italiano Matteo Moretto, que é especializado em mercado da bola, a Internazionale, essa mesmo que perdeu pro Fluminense aí, pediu informações sobre o Richard Rios, né? Outros times que também estão querendo informações do Richard Rios, que já vieram à tona aí há uns dias atrás, é o Atlético de Madrid, o Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Porto e Nottingham Forest, tá? Então, vários times aí interessados no jogador do Palmeiras, vamos falar a verdade, né, da seleção colombiana. E não adianta, muita gente fala que não, mas eu gosto do Richard Rios. É um jogador de nível europeu jogando no Brasil, cara. Essa que é a verdade, cara. Não adianta. E ele é bom de bola. Né, o Flamengo, quando ele tava lá, não enxergou isso nele. Ele foi lá pro Guarani, né? Tipo, mandaram pro Guarani e o Palmeiras trouxe o jogador na época por 7 milhões e meio de reais, né? Mas o Flamengo tem grande participação ainda no passe do Richard Rios e vai ganhar bastante dinheiro também, caso o Palmeiras venda bem esse jogador. O que, vamos falar a verdade, eu não quero, né, cara? Na boa, vai vender jogador, pô. Nós não queremos time pra competir, queremos time pra ganhar, né? Libertadores, lá mais pra frente Mundial, só que daqui o próximo Mundial vai ter 4 anos, né? Mas tem um mundialzinho no final do ano aí, pô. Dá bom ganhar esse também, não tem problema não. Então, cara, a gente não quer jogador, cara, aí vão vender, cara. Pô, eu não entendo isso aí, cara. Ainda mais o cara com 25 anos. Ah, mas vai contratar outro, mas daí outro do mesmo nível, vai conseguir? Não vai, velho, difícil. É difícil, tá? Então, vamos ver o que vai dar isso aí, né? Faz tempo já que fala nessa possibilidade do Palmeiras vender o Richard Rios, até porque é um jogador acima da média aqui do Brasil, a gente sabe disso, mas também o Palmeiras é um time que é acima da média do Brasil, junto com o Flamengo e com alguns aí que querem sempre estar ganhando, né, cara? Não quer ganhar, vende então. Agora quer continuar competindo, não tem porquê. Tá precisando de dinheiro? É o ponto. Não tá. Por que vai vender, velho? Sei lá, cara, umas coisas que... E eu vou falar sobre isso em outra reportagem que eu vou ver aqui pra frente, tá? Mais séria ainda. Vamos lá. E o Palmeiras que vai enfrentar o Chelsea sem a zaga titular, né? Então o Palmeiras vai de Everton, Giai, Bruno Fux, Mikael, Vanderlan, os 3 reservas, tá? Emiliano Martinez, Richard Rios e o Maurício, Estevão, Alan, Vitor Roque. Não tá aqui também o Moreno, né? Eu acho que o Moreno recebeu o cartão amarelo. Não, Moreno não sei porquê. É questão aqui do Abel mesmo, tá? Então o Palmeiras tá aí pronto para enfrentar o Chelsea. Vamos torcer, embora é meio difícil. O Palmeiras está sendo aí visto por várias postagens que eu vi aí de inteligência artificial, como o time que menos tem chance de passar para a semifinal, de todos que estão aí, né? Fazer o quê? Mas é sempre assim, né? Palmeiras é bom mesmo que não entra como esse negócio de, Palmeiras ganha do Chelsea. Que o Palmeiras vai ganhar. Vamos parar com esse negócio aí. Não ganha, não. Não ganha. Mas se for ganhar, vai ganhar amanhã no campo. Antes ninguém ganha jogo, tá? Vamos parar com essa conversa aí, que não é favorito de nada mesmo. É o pior mesmo. Palmeiras hoje é o pior. É a pior campanha, foi o que menos jogou entre os brasileiros, né? Não pegou nenhum europeu de ponta, pegou o Porto e sofreu para empatar. Então o Palmeiras tá meia boca. Sofreu lá com o Inter Miami do Messi. Então tá bem meia boca. E sofreu com o Botafogo também para ganhar de 1-0, tá? Na prorrogação só saiu o gol ainda. Então, Palmeiras não tem favoritismo nenhum para esse jogo, tá? Mas o elenco do Palmeiras não tá funcionando, o elenco do Palmeiras. Tá uma bosta.
Vitor Roque tá uma bosta, Paulinho tá bichado, é o cara que entra ainda faz a diferença, mas tá bichado, se passar daquela meia horinha lá pode tirar que não dá mais nada. Então é complicado, o Palmeiras tá numa situação ruim, na minha opinião, tá? Mas estamos torcendo, tenho fé e a gente pode até ganhar esse jogo aí. Vamos que vamos, cara, vamos torcer, né? A esperança é a última que morre. Essa é velha, hein? Mas é isso, vamos que vamos, tá? Vamos lá. Vamos falar aqui, cara, do Gerson, né? O Gerson vai lá pro Zenit. E aí a reportagem do Terra e em vários outros sites que eu vi aí também é que ele está arrependido. Mas não é arrependido de sair do Flamengo. Ele está arrependido de não ter feito a negociação lá com o Al Nassr antes de ir pro Zenit. Essa que é a verdade. Porque o Al Nassr te ofereceu muito mais do que o Zenit. O Al Nassr ofereceu um salário de 30 milhões de euros por ano, livres de impostos. Ou seja, 192 milhões de reais por ano, 16 milhões por mês, velho. Entendeu? E lá no Zenit parece que vai ganhar 3,5 ou 4, uma coisa assim. Olha só a diferença, né? E os contratos lá não tem imposto. Então o cara paga sem imposto, sem nada. Olha o que ele não ia ganhar. Só que por que ele se arrependeu? Porque já tinha assinado o contrato com o Zenit e o Zenit já estava para pagar a multa. Então não tinha como ele, juridicamente, sair do contrato do Zenit e pular para o Al Nassr. Então ficou meio com aquele gostinho de quero mais, né? Puta que pariu, perdi essa, né? Acontece, né? Faz parte da vida. Com certeza o Zenit, que não é bobo nem nada, já sentiu que poderia ter uma outra proposta, foi lá e apertou, assina agora. Se não assinar, não quero mais. Ele foi lá, né? Cresceu o zoião, não tinha ainda a proposta do Al Nassr, e aí foi lá e assinou, né? Que ele queria jogar depois, né? No Al Nassr teria a possibilidade de jogar ao lado do Cristiano Ronaldo, comando do Jorge Jesus, né? Mas aí não deu. Vai pro Zenit, vai ficar sumido lá não vou falar nem o nome do país aqui, que senão corta aqui. Então não vou falar o nome do país, mas vai lá para aquele lugar onde tem um Zenit, onde tá cheio de conflito lá, complicado, hein? Fazer o quê? Mas mesmo assim vai ganhar bastante dinheiro, Gerson, né? Lembrando que o contrato do Al Nassr era 2 anos, podia assinar com quem quisesse depois, né? Ou até renovar. E no caso do Zenit parece que é 4 anos, né? Vai ficar preso lá 4 anos. E agora uma certa crise no Flamengo, é isso? Não pode, velho. A questão do Pedro, né? O Mauro César, eu trouxe ontem no vídeo aqui. O Mauro César veio, trouxe a informação que ele tinha fontes fidedignas lá de dentro do Flamengo, que falou com ele, que ele mostrou o print das conversas, mas não falou quem que é. Mas a galera desconfia que é o Boto. Olha só, desconfia-se que é o Boto. Pelo jeito que o Mauro César falou, dava a impressão que era o próprio Boto. Mas que aí que estavam querendo realmente vender o Pedro, poderia vender por 15 milhões, se aparecesse uma proposta. E aí a pergunta é, porra, mas o Pedro não é o cara no Flamengo, o inegociável? E aí parece que gerou aí uma crise interna, o BAP ficou puto da cara, fez reunião com o Boto, não vai mandar o Boto embora, mas deu uma pegada de pé ferrenha nele, né? E, cara, porque o Pedro, até então, que nem o BAP sabia que tinha essa conversa aí do Boto do Boto querer vender, ou o Flamengo tá pensando em vender o Pedro, ainda mais por 15 milhões de euros, que é considerado um valor baixo, né? Isso que o Pedro ficou sabendo, ficou bem chateado, bem insatisfação dele foi muito alta, e aí complica a coisa, né? Que gerou uma certa crise aí no Flamengo por causa desse desencontro de informação aí. Mas, segundo a informação do GE aqui, que o Flamengo já identificou a pessoa que trocou mensagem com o Mauro César e trabalha agora para resolver o assunto internamente, né? E de acordo com a leitura da cúpula do Flamengo, tratava-se de uma conversa informal, mas faltou cuidado, né, ao integrante do departamento de futebol que causou a exposição desnecessária do clube e do Pedro, tá? Que ao longo da quarta-feira o BAP conversou com integrantes aí do departamento de futebol e avisou que mantém confiança no trabalho. O presidente do Flamengo ficou surpreso porque nunca foi consultado sobre uma possível saída do Pedro desde que ele assumiu o cargo ali, né? Ele entende que entre os titulares, né, o único jogador negociável é o Wesley. E aí eu também não entendo por que só o Wesley é negociável e por que o Wesley é negociável se é bom, né? É um time que... É o mesmo caso que eu falei agora
do Richard Gil. Não dá pra entender, velho, sinceramente, né? Sabe por quê? Só é dinheiro mesmo que cresce os olhos dos caras. Não tem outro sentido, né? Lembrando que o Flamengo colocou o preço no Wesley de 30 milhões de euros, né? É aquele negócio, quer levar 30 milhões, o cara tá sendo sediado, então eles aproveitam a situação para ganhar dinheiro. Mas esquece da questão esportiva, cara. Porra, aí perde o jogador, né? Vai, puta, sai correndo que nem louco no mercado atrás de outro, achando que vai comprar mais barato, que vai pagar menos. Porra, sei lá, velho, um troço maluco isso aí, né? Então, segundo a informação aqui, teve aquela nota do Flamengo, diz que não há qualquer intenção de negociar o atacante Pedro, tá? Essa foi a informação que teve, desmentindo toda essa informação que trouxe o Mauro César lá e causou um desconforto interno. Com certeza alguma coisa tem. Eu acho que tem. Eu já falei aqui, né? Tem alguma coisa errada aí, velho. Não é à toa que aconteceu isso, tá? Aí tem a questão que o Felipe Luiz, que é um atacante que é mais combativo, ele quer um cara que além de fazer gol vai lá combater, aquelas coisas do futebol moderno que a gente sabe hoje, né? O cara tem que ir e voltar, tem que dar combate lá na frente, pressionar a saída de bola do adversário. É o futebol moderno, é que o Bayern fez com o Flamengo, e o Felipe Luiz tem essa ideia de jogo já faz tempo, já que a gente vê que ele fala que quer fazer isso, né? E ele faz, né? Só que aqui na América do Sul faz muito bem, só que de repente ele acha que talvez o Pedro e até o Arrascaeta não tem esse perfil de fazer, assim como não tinha o Alcaraz, o qual ele liberou para ir jogar na Premier League, né? Incrível, né? Aí o cara que nem o Alcaraz não tem o perfil para ficar no Flamengo para fazer esse tipo de jogo, mas lá na Premier League, que só faz isso, ele tem. É coisa estranha, né? Mas sei lá, acontece, eu não vou nem questionar mais aqui. O fato é que ficou muito ruim a situação, muita falação hoje nos bastidores, aí na imprensa, no Flamengo. Então, né, que o Pedro ficou chateado, ficou bravo, e é natural, né? Vamos aguardar então, qual que vai ser o desenrolar disso aí, tá? Qual que vai ser o desenrolar, tá? E aí, ó, a informação do Globo que, né, falando justamente dessa situação, né, que o Boto encara a primeira turbulência no Flamengo. Só que ele é blindado por BAP, que mantém respaldo, mas que o BAP já não é mais incondicional do Boto. Entendeu? Deu uma X, marcou um X nas costas aí, como diz, né? Dá uma queimada, dá uma chamuscada, né? Ah, confio em você, meu cara, mas toma cuidado, né? De novo não pode acontecer. É mais ou menos por aí, né, cara? Tá, o que acontece, ó? Hoje o Boto executa tudo que o BAP determina e funciona como porta-voz do BAP. Isso tem colocado o português em algumas situações que geraram desconforto com jogadores e agentes. A maioria delas passa por questões contratuais. Houve desgaste com o Gerson, depois com o Pedro e agora com a Arrascaeta em função das renovações que eles pretendiam fazer. No dia a dia, justamente por representar o interesse da diretoria e do clube em termos financeiros, o Boto é figura de diálogo fácil com os atletas. Normalmente, né, ele não é figura de diálogo fácil, desculpa, ele não conversa muito com os atletas, ele só trata com os empresários. Então, de repente, é um cara meio mala, né, meio antipático. Então, essas coisas começam a vir à tona, né? Já foi o quê? 6 meses que eles estão ali? Então, complicado, né? Que por conta do jeito do português e das recentes declarações, houve até um movimento político na Gávea para tentar sugerir a BAP outros nomes para o lugar do Boto. Já estão querendo queimar o cara, velho, né? E só que daí o presidente mantém a confiança, né, à espera de uma gestão eficiente no mercado, maximizando receitas, como aconteceu na venda do Gerson. É isso que ele está pensando, né? Só que assim, né? O BAP ainda blinda o Boto, do acesso aos conselheiros e dirigentes amadores. O diálogo é restrito entre dupla e com Felipe Luiz. O presidente deixa claro ao diretor que a decisão final é dele, ou seja, o Boto faz tudo, mas a decisão é do BAP. Então, ele deve ter ficado puto, porque estavam falando em querer vender o Pedro e não falaram com ele. É basicamente isso que aconteceu. Então, vamos aguardar. Passar o tempo, que se continuar tudo certo, tudo passa, né? Tudo passa, né? Vamos ver, mas eu acho que, cara, eu já acho que tem coisa aí, porque quer vender o Pedro. Eu acho que depois dessa operação dele aí, eu desconfio que ele não tá 100% mais, ele não vai jogar mais como ele jogava antes, tá?
Porque joelho, já falei ontem no vídeo, você dá uma olhada lá atrás, no vídeo, o vídeo anterior aí, cara, porque é complicado esse negócio de joelho, cara. É bem complicado. Bom, e aí, cara, por outro lado, outra informação aqui dos ThePlayoffs.news, que o Pedro é sondado pelo Monterrey do México, que estava aí na Copa do Mundo, que tem lá aquele Sérgio Ramos, que joga nele também, tá? Então a informação é o seguinte, né? O Pedro foi recentemente sondado pelo Monterrey do México. O clube mexicano demonstrou interesse em contar com o Pedro já na próxima janela de transferência e sinalizou com uma proposta de 10 milhões de euros. É pouco, né? Eu acho, cara, que numa dessas essa proposta chegou lá e aí o cara do Flamengo, não, 15 ele leva, mas 10 não, né? E a informação foi publicada pelo Globo, né? A investida ocorre em meio a rumores de que o jogador estaria entre os nomes negociáveis do elenco do Flamengo. No entanto, com o valor oferecido, que ficou bem abaixo das expectativas, a diretoria do Flamengo não deve abrir conversa. Com certeza não vai, né? Porra, aí é sacanagem também, né? Ah, louco, né? Vamos que vamos, velho. Você tá doido. O cara vale 22 conto. Parece que é isso. 22 milhões de euros. Né? Lembrando que ele já tem 28 anos e tal. E aí o cara quer dar 10. Ah, vai tomar banho, rapaz. Agora uma questão também que eu acho ridícula. Na boa, velho. Na boa. A reportagem do dia fala o seguinte, né? O cara que fez a reportagem é o Fabrício Lopes, tá? Aí ele põe a opinião dele aqui, que eu discordo bastante. Eu não sei se é opinião ou é constatação dele. Mas, ó, por que mesmo com os cofres cheios o Flamengo não consegue se reforçar? Tá? Que o José Boto trabalha na saída de jogadores para poder confirmar chegada. Basicamente é assim. Estão falando que o Flamengo tem dinheiro, 352 milhões de reais para se reforçar, mas não se reforça porque precisa aliviar a folha de pagamento, tá? Para concretizar as contratações de reforço. Ou seja, para contratar tem que vender. O que é muito estranho, né? Não dá para entender. Aí o cara fala aqui, ó, jogadores como o zagueiro Pablo, beleza? Michael, Everton, Cebolinha e Juninho contribuem para uma folha de pagamento inflada, mas não retribuem em campo tudo aquilo que dele se esperava. Pablo nem em campo entra. Pablo eu concordo, devia dar um jeito de tentar, não vai jogar, não oferece nada, né? Tá? Treino separado do restante do grupo aí. Tem contrato até dezembro deste ano, então, né, ele paga, parece que 700 mil reais em salário para ele, tá? Então tá ganhando sem fazer nada, né? Agora o Michael, Everton, Cebolinha, que custam junto 2,4 milhões de reais por mês, cara, esses caras são jogadores de alto nível, quer queira ou não. Ah, pode não estar no momento bom, porque os caras nem jogam, é verdade. Felipe Luiz nem coloca lá os caras para jogar quase. Mas são reservas de luxo. Agora, um time como o Flamengo, do tamanho do Flamengo, de tudo que o Flamengo quer conquistar, tem que ter esses caras no banco, velho. Precisa desse cara no banco. Não pode ter qualquer Zé Mané no banco. Porque o raciocínio dos caras aqui é de que o Flamengo tem que vender, se livrar desse salário para contratar outro. Vai contratar outro com salário menor, por valor menor? E a qualidade? Será que é igual? Não tem, cara. Esse negócio não casa, velho. Você quer jogador bom, você vai pagar caro. Ah, mas eu quero ter um elenco bom, né? Um elenco completo, onde eu possa rodar o elenco. Tem que ter jogador bom no banco. É aí que tá. E agora, essa conversinha aqui do dia não deu para entender, velho. Sinceramente, ó. Com a saída de Gerson para o Zenit, além de gerar uma receita de 25 milhões de euros, Flamengo também deixará de pagar o salário do atleta. Mas vai pagar o Carrascal que vai chegar, que é caro também. Sabe? Não bate a conversa, velho. O cara faz as coisas sem pensar. Ó, o Jorge Carrascal tá hoje no Dinamo de Moscou, né? Recebe cerca de 900 mil reais. E daí? Aí tira 1 milhão e 200 do Gerson, que pagou 1 ou 2 meses só. O Gerson ganhava em torno disso aí, até menos, tá? E aí vai pagar, mas é a mesma coisa. Você quer jogador de alto nível, você tem que colocar jogador de alto nível jogando e no banco também, cara. Porque a hora que você precisar, você não tem algo que tá acontecendo com o Palmeiras hoje. Palmeiras contra o Chelsea. Você tem dois caras que é muito bom de zaga, e estão os dois, um machucado, outro suspenso, e aí os dois vão entrar assim, meia boca. É isso que o Flamengo quer? Então vai lá e faz. Compra jogadorzinho meia boca e põe no banco. Vai lá na Série B, contrata um monte de jogadorzinho, ou na própria Série A do Brasil aqui, tem um monte de jogador meia boca e põe no banco.
né? Só que a hora que precisar do cara, na hora do vamos ver, vai ter problema. Então eu não concordo com isso, né? Não contrata porque não quer. Se começar muito, pensar muito em dinheiro, só na grana, tem que ter grana, tem que ter, assim, mas tem que, cara, tem que reinvestir. Não adianta agora achar que você vai contratar um monte de jogador do bom e barato. Essa política de bom e barato é coisa de time pequeno, velho. Não é pra Flamengo. O Palmeiras muito tempo fez isso. Aí a Leila entendeu agora que não dá pra ser assim. É. O ano passado ela se fudeu. Depois de tanto tempo a torcida gritar, falar daí, ela entendeu e começou a contratar jogador melhor. Tá? Bem isso. Aí te aprende na amor ou na dor, né? O Zé Boto, pelo jeito, eu não sei, cara. Esse cara vem aqui no Flamengo e, cara, ele tem que entender que o Flamengo é gigante, cara. E ele não é pra você que. Ele várias vezes falou, só que não entendeu ainda. Bom, tá longo pra caramba esse vídeo. Tem um Wesley aqui que eu ia falar também. Que ele teve uma proposta do Everton, que o Everton tá querendo levar o Wesley, mas o Flamengo tá querendo vender por 30 pau, né? E o Everton teria oferecido aí 18 milhões de euros. Então não vai, né? Não vai levar. Então vamos ver até quando o Flamengo vai aguentar essas investidas pelo Wesley e por quanto que vai acabar vendendo, né? Porque de concreto mesmo não tem nenhuma proposta, né? Teve várias sondagens, várias especulações aí, né? E a matéria aqui do próprio Coluna do Fla fala isso. Só que concreto nada ainda, né? Vamos ver se na próxima janela realmente aparece aí uma coisa boa, né? E de novo, cara, vai mandar o Wesley embora e vai trazer quem, né? Esse que é o ponto. O mesmo nível, o mesmo salário, não vai, não sei, é difícil, cara. Né? Ou seja, o cara mais barato que joga igual ou melhor é raro, a não ser na base. Vai fazer que nem o Palmeiras, arrumar jogador na base, quem sabe, tá? Outro jogador que pode sair do Flamengo também é o Juninho, que tá recebendo propostas aí da Arábia, só que os caras querem empréstimo com compra no final, né? E aí também aquele negócio, sabe? Pedra, Juninho, vai todo mundo, vai ficar só com o Bruno Henrique lá na frente, né? Tem que pensar bem, né, cara? Tem que pensar bem antes de fazer as coisas. E por fim aqui, o Pulgar foi pro Chile, operou lá no Chile, vai se tratar por um tempo lá, depois acho que em torno de 2 semanas volta para se reintegrar no elenco do Flamengo. Beleza? O que você acha de tudo isso? Coloca no comentário e até o próximo vídeo. Desculpa o vídeo longo aí, mas eu me empolgo aqui. Deixa o palmeirense falar. Deixa o palmeirense falar. Quebre toda a cidade. Quebre toda a cidade. Quebre toda a cidade. Quebre toda a cidade.